Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo trazendo mais uma revelação do coração de Deus para compartilhar com você. Como é maravilhoso, né? Nós podermos aqui compartilhar, podermos aqui receber tudo aquilo que o nosso Deus tem para as nossas vidas. Não é verdade? É porque quando nós estamos em Cristo, os nossos valores são diferentes. A gente começa a ver a vida de uma forma diferente, de uma forma maravilhosa. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que esses crentes, esses cristãos são tão alegres, são tão felizes, mesmo diante de todas as adversidades, mesmo diante de tanta dificuldade que estamos vivendo, o nosso país, a situação de cada brasileiro que está cada dia mais difícil. Olha, amados, é porque quando nós entregamos nossas vidas verdadeiramente para Cristo, os nossos valores mudam. As coisas são diferentes na nossa vida. Tão necessário a gente ter uma vida de comunhão e ter uma vida de obediência e submissão a Deus. Os valores são diferentes, a maneira que a gente enxerga a vida é diferente, a maneira que conduzimos as nossas vidas são diferentes. Por quê? Porque agora nós temos um referencial, nós agora temos uma base, nós agora temos o conhecimento, não é verdade? Então, por isso que nós somos diferentes. Por isso que os valores, as coisas que nós buscamos é bem diferente. Porque antes nós éramos assim, pessoas que se limitavam às coisas desse mundo. Agora não, nós vivemos nesse mundo, mas nós temos a certeza que nós estamos nele apenas de passagem. E temos agora a certeza que há uma vida muito melhor, muito maior e muito mais incrível do que o que nós vivemos aqui. Amém? Por isso que a gente então enxerga a nossa vida de um ângulo bem diferente. Nós agora temos o quê? Temos o Espírito Santo. Nós agora temos uma fé sobrenatural que recebemos do nosso Deus através do nosso reconhecimento, conforme está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é por isso que agora nós temos a certeza da vida eterna. É por isso que agora nós temos certeza da salvação. Por quê? Porque nós entendemos, essa palavra entrou de forma profunda no nosso coração. E através dessa fé que foi plantada dentro de nós, a fé espiritual que veio alimentada, que veio conduzida pelo Espírito Santo, nós agora cremos. Cremos na palavra de Deus como a nossa única regra de fé. Cremos na palavra de Deus porque sabemos que é nela que nós julgamos ter a vida eterna. Então a palavra dele nos ensina que nós devemos confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É por isso que quando você vem para Cristo, quando você entrega a tua vida verdadeiramente para o Senhor, em arrependimento, você confessa Cristo diante dos homens. Olha, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, para isso, acontece o quê? Acontece algo impactante na nossa vida. Nós agora sabemos o que é necessário para nós vivermos a vida eterna. Sabemos que agora nós, além dessa vida, nós temos uma vida muito maior, que é a vida eterna. É a vida da qual viveremos eternamente com Deus. Viveremos eternamente com o nosso Jesus, sendo nosso pastor. Amém? E viveremos verdadeiramente, sem nada nos faltar na nossa vida. É por isso que o Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, quando verdadeiramente esse Cristo, esse pastor, esse Senhor entra na nossa vida, nós entregamos verdadeiramente nossas vidas para Ele, nós temos a certeza que agora nada irá nos faltar. Então o que acontece? Nós então passaremos a viver uma nova vida. Olha o que diz aí em João 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, Deus tinha uma promessa para Israel, para os judeus. Mas Jesus veio e eles não o receberam como Deus. Eles simplesmente têm a Jesus como
um profeta, e não como o Deus vivo, o Deus próprio, o Deus que ressuscitou dentre os mortos. E ele diz aí, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Viu? Então, quando nós cremos verdadeiramente, amém? Não existe uma segunda opção. Não existe o intermediário. Não existe um outro intercessor. Quando nós entregamos e recebemos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, Ele é suficiente para tudo que precisamos. Então nós não precisamos agora recorrer mais a uma terceira opção. Não existe uma terceira opção. Não existe uma segunda opção. Agora o nosso Deus, o nosso Jesus, é o nosso único intercessor. Por isso que ele diz que não há nenhum outro intercessor entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o seu Filho. Então agora o nosso único intercessor é Jesus. É Ele que é a nossa ligação. É Ele que é o nosso caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Ele é o único caminho. Então só através dele que nós poderemos nos dirigir a Jesus, a Deus. Só através dele que nós poderemos nos dirigir ao Espírito Santo. Só em nome de Jesus que nós entraremos na presença de Deus em oração, porque Ele é a nossa porta. Ele é o nosso caminho. Amém? Por isso que nós devemos nos apegar e devemos nos andar conforme a vontade do nosso Deus. Amém? Ele diz aí, em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ou seja, agora se você está em Cristo, agora você é uma nova criatura. Você agora nasceu de novo. Lembra de Nicodemos? Nicodemos, ele era o príncipe da sinagoga. Ele era um homem conhecedor da Torá, conhecedor da lei. Mas ele quando esteve diante de Jesus, ele se tornou uma pessoa ignorante aos conhecimentos espirituais. Ele chega para Jesus e diz: o que é que eu faço para me herdar a vida eterna? E Jesus então diz: terás que nascer de novo. Amém? Por quê? Porque nós temos o nosso nascimento natural. É isso que nascemos de mulher, nascemos da nossa mãe. Mas agora não, agora nós precisamos do novo nascimento. Nós precisamos nascer espiritualmente. E é esse nascimento, e é para isso que Jesus morreu no Calvário, para nos dar vida e vida em abundância. Por isso que nós precisamos sim nascer em Cristo. E quando nós verdadeiramente nascemos em Cristo, tudo se faz novo na nossa vida. Nós agora vivemos em novidade de Deus. As nossas escolhas são diferentes. Os nossos preceitos são diferentes, né? Os nossos valores são diferentes. Morreu aquilo tudo do qual nós andávamos correndo atrás, igual um desesperado, buscando a felicidade no mundo, né? Muitas vezes a gente vive quando a gente não tem Jesus verdadeiramente na nossa vida, quando esse processo verdadeiramente não acontece na nossa vida, nós vivemos no mundo, buscando as coisas do mundo, e nada do que a gente busca preenche o nosso eu. Eu lembro-me bem, quando eu era do mundo, eu vivia andando de religião em religião, procurando a esse preenchimento desse vazio que tinha dentro de mim, buscando nas coisas do mundo. E aí eu nunca conseguia me preencher. Buscava em amizades, buscava em religiões, buscava em ensinamentos humanos, mas até então, amados, eu continuava vazio. Eu lutava para conseguir alcançar um objetivo. Quando eu conseguia alcançar, quando eu conseguia conquistar, aquilo perdia o valor para mim. Não tinha mais o valor do qual, quando eu estava naquela sede, naquela vontade de conquistar, lutava, eu queria um carro novo, um carro zero, eu conquistava esse carro zero, daí a pouco ele já não tinha tanta importância. Eu lutava, eu queria conseguir uma casa melhor, conseguir uma casa própria, eu conseguia, quando eu conquistava aquilo já não preenchia o meu ego mais. Aquele vazio continuava vazio. Por quê? Porque nada do que você buscar nesse mundo, absolutamente nada, vai preencher esse vazio que tem dentro de cada um de nós. Porque o Senhor, quando Ele formou a mim e a você, lá no útero, lá no ventre da nossa mãe, o Senhor deixou um espaço em mim e em você, em todo ser humano aqui na terra, que só Ele pode preencher. Ninguém mais pode preencher esse vazio. Entendeu, amados? Então, Colossenses, no capítulo 3, ali a partir do versículo 1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto,
viu? Então é isso que nós buscamos agora, as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então o que nós verdadeiramente buscamos, que tem valor e que tem importância fundamental na nossa vida, é o que? São as coisas espirituais. É a palavra de Deus, é a oração, é o jejum, é o louvor, é a adoração plena ao nosso Deus. Sempre buscando meditar, estudar a sua palavra minuciosamente, para que nós venhamos entender e compreender o que é que Deus quer, o que é que Deus espera de mim e de você. Por isso que nós precisamos estar verdadeiramente conectados, antenados, ligados em Deus. Amém? Ele diz aí, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Ou seja, 1 Coríntios 11:1 nos ensina que nós devemos o quê? Ser imitadores de Cristo. Se nós olharmos a caminhada de Jesus nesse mundo, nós temos que lutar a cada dia contra o nosso eu, contra a nossa vontade, o que? Imitar a Cristo. Porque, mas ele era Deus, ele era todo poderoso, jamais nós iremos chegar à estatura de Cristo. Não, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz o quê? Que ele se desfez de toda a sua glória, ou seja, ele veio aqui na terra como um homem, como eu e como você, ser humano, independente do sexo. Ele veio um ser humano e a Bíblia diz que ele se desfez de ser Deus, para vir a esse mundo e nascer através de uma mulher, de um ser humano. Nasceu e esse Cristo, ele andou aqui na terra pregando a palavra de Deus. Ele andou aqui na terra ensinando a palavra de Deus. Ele andou aqui na terra preparando uma igreja, preparando um povo que ele iria deixar, porque ele veio com essa missão de nos ligar de volta a Deus. E ele então veio, andou nessa terra, ele fez uma obra maravilhosa. A própria Bíblia diz que nele não se achou pecado. Então o que é que ele quer nos ensinar? Ele quer que nós venhamos colocar a Bíblia em prática na nossa vida, para que a gente não ande em pecado. Porque o pecado é quem separa o homem de Deus. Porque o pecado é quem nos distancia de Deus. E nós temos o livre-arbítrio da escolha, de decidirmos aquilo que nós queremos para a nossa vida ou não. Amém, querido? Por isso que é muito sério essa coisa da gente verdadeiramente andarmos em novidade de vida com Deus. Entendeu, querido? E aí ele diz em Efésios 5, no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus amados, isso é muito sério. Às vezes as pessoas vêm para Deus, aí dizem, vem cá, mas agora eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? A pessoa sabe lá no seu íntimo se aquilo que ela está fazendo se agrada a Deus ou não, se desagrada a Deus ou não. Então, amados, é isso que nós devemos refletir, fazer uma reflexão. Esses dias eu estava no meu trabalho, aí estava acontecendo um show de um cantor famoso e muita gente migrou para lá. E esse povo foi ali, mesmo caindo chuva à noite, no lugar, com vento, com chuva, e essas pessoas então no outro dia estavam voltando desse evento. Aqueles que têm carro próprio foram de carro próprio, aqueles que não tinham, alguns foram de Uber, outros não conseguiram ir de Uber porque o dinheiro já tinha sido comprometido tudo no ingresso e ainda estava guardando uma reserva para chegar no baile, chegar na festa, no show, beberem. E ali eles foram e eles dizem, mas eu fui me divertir. E aí você me pergunta, por que então que o verdadeiro cristão não foi nesse evento? Por que você não foi? Sabe por quê? Porque para aqueles verdadeiros cristãos que nasceram de novo, isso não tem mais importância para eles. Isso não tem mais valor para eles. Mas é porque não pode ir? Não, a Bíblia não nos proíbe de ir a esses eventos, de beber, de fumar, de se prostituir. A Bíblia não nos proíbe. Mas ela diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A gente vem do mundo, a gente fazia isso lá no mundo. Muitos fizeram, 10 anos que já aceitaram Jesus, outros com 20, 30, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo. Você fazia isso lá no mundo. Mas por quê? Porque você estava tentando preencher um vazio na tua vida que você achava que era falta de diversão, que era falta de
bebida, que era falta de sexo, que era falta de... E aí a gente vai buscando cada um a sua particularidade. O que é que ela deseja fazer nesse mundo? O que é que a impulsiona a fazer nesse mundo? E aí o diabo traz uma série de explicação. Você tem que aproveitar, porque a vida passa rápido. Você tem que aproveitar, porque hoje você é jovem, amanhã você vai estar velho. Você tem que aproveitar enquanto você tem saúde, que amanhã, no dia da manhã, ninguém sabe. E aí o inimigo vai enchendo a nossa mente, a nossa vida de argumentos, e muitas vezes nos deixamos enganar por essas mentiras do diabo, não é verdade? E aí acabamos abraçando e usufruindo disso. Mas Deus não vai me negar a salvação porque eu estou bebendo, porque eu fui curtir minha vida. Isso eu não estava pecando, eu não estava matando, não estava roubando. E aí a gente começa, sabe o quê? A querer encontrar, a querer dar, a querer justificar o pecado. E aí a gente vai colocando o grau de intensidade do pecado. Que sabe, isso aqui é um pecadinho, um pecado, um pecadão. Mas espera aí, quando nós vamos para a Bíblia não nos ensina o pecado, o pecadinho, o pecado e o pecadão, não. A Bíblia nos ensina o pecado. Se é um pecadão ou um pecadinho, é nós que queremos dar o grau de intensidade a esse pecado, não é verdade? Então, queridos, muitas vezes é isso, nós estamos vazios. E olha que às vezes estamos até dentro da própria igreja, mas nos sentimos vazios. E quando a gente está vazio de Deus, quando estamos mal espiritualmente, essas coisas aguçam a nossa vontade. De que? Da gente ir beber, fumar, se prostituir, ir para essas baladas, entendeu? Ir para essas festas. E a gente acha que isso é um meio de diversão. Isso é apenas momentâneo, amados. Eu mesmo estava olhando pessoas que estavam voltando daquele local com a ressaca terrível, outros com dor de cabeça, outros arrependidos porque o pouco dinheiro que tinha foi para aquele lugar e acabou tudo lá. Outros arrependidos porque arrumaram foi confusão. Ou seja, foram se tentar preencher um vazio que nunca vão conseguir. Que eles podem ir em todos os shows que acontecerem nessa terra, que eles puderem. Eles podem beber todas as cervejas, as tequilas, ou sei lá, o que da vida eles beberam. Não adianta, querido, esse não é o caminho, esse não é o lugar. Deus não te trouxe a esse mundo para você estar num ambiente desse, num lugar desse. Deus tem coisa melhor para você. Deus tem a igreja como instituição para você ir, para você se assentar ali, para você receber uma palavra vinda do trono de Deus. Você vai ter um momento ali que você vai poder adorar o teu Deus através dos louvores. Você vai poder chegar ali, ter momentos de você dobrar teu joelho ali, orar a Deus, conversar com o teu Deus. E quando você sai de um culto desse, que você desenvolve o teu louvor, que você recebe a palavra, que você desenvolve a tua oração, quando você sai daquele ambiente, você sai muito mais leve. Você não sai carregado, você não sai pesado como você sai de um show desses que você vai. Você não sai decepcionado, você não sai vazio. Muito pelo contrário, quando você vai à igreja com a sua determinação de oferecer um culto a Deus, chegando lá, fechando o teu olho, se ligando no trono de Deus, ali você adorando ao Senhor, recebendo a palavra de Deus, quando você sai leve, você sai alegre, você sai ali com a certeza do teu dever cumprido ali naquele momento. Entendeu, queridos? Por quê? Porque o Deus, ele te enche disso. É por isso que o cristão é diferente. É por isso que os valores dessa pessoa é diferente. Por quê? Porque agora ela reconheceu que ela não pode mais viver sem Deus. Ela agora entendeu que o que ela precisa está em Deus, está na sua palavra, e é o suficiente para que eu viva nesse mundo e viva com abundância, com alegria, com paz verdadeira, porque tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Amém, queridos? E é nessa palavra que eu vou me apegar, porque ela vai me dar a segurança necessária, ela vai me dar o entendimento necessário, ela vai me dar a força, a coragem, a determinação que eu preciso para viver os meus dias nesse mundo. É isso que você tem que buscar. É nisso que você tem que se alimentar. Por isso, em nome de Jesus Cristo, amado, não aceite nada mais, nada menos do que a palavra de Deus na sua vida. Ela é suficiente.
Procure ler a Bíblia. Oséias 4, versículo 6, ali a parte A do versículo diz: o meu povo sofre, o meu povo padece, o meu povo morre. Amém? Por quê? Porque lhe falta conhecimento. E conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando conhecimentos nesse mundo, na tecnologia, nas literaturas, nas redes sociais, em pessoas que não têm nada para nos oferecer. Ela só tem uma palavra bonita, ela só se expressa bem, mas ela é vazia. Você escuta uma pessoa dessa, mas logo em seguida você está vazio de novo. Por quê? Porque o que aquela pessoa passou foi conhecimento humano, foi entendimento humano. E isso não é suficiente para preencher o ser humano, porque ele precisa de algo muito maior. Esse ser humano foi feito numa perfeição tão tremenda que o Senhor diz que fez o homem sua imagem e sua semelhança, e esse homem precisa ser alimentado pela sua fonte maior, que é Deus. Não há outra alternativa, não há outro meio, querido. Tudo que o mundo, que as pessoas, tudo que é oferecido nesse mundo, ele é passageiro. Amém? Então, por isso, em nome de Jesus, procure se apegar a Deus. Não se iluda com esse mundo, não se iluda com as coisas desse mundo, não se iluda com as pessoas desse mundo, mas procure a direção de Deus, porque Ele é o único que pode te passar a verdade, a certeza, a segurança, a felicidade que você tanto busca. Amém? Glórias a Deus. Era esse o recadinho que eu queria trazer nesse vídeo para você. Era essa a revelação que meu Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E aqui eu entrego ela na íntegra da forma que o Senhor me entregou. Receba em nome de Jesus. Coloque em prática na sua vida que você vai ver o quanto você vai ser feliz. Amém? Glórias a Deus. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, tocar o sininho, marcar todas. Amém? Quero desde já também agradecer os nossos intercessores que têm orado por esse canal, que têm orado pelos membros desse canal, que têm orado por tudo que aqui faz. Amém? Hoje estamos nas principais plataformas digitais. Estamos também com o nosso podcast. Tá certo? Basta você acionar a Spotify, o Google Podcast ou qualquer outra plataforma de podcast, as principais do mundo hoje. Graças a Deus o Senhor nos colocou lá. Hoje, amados, estamos chegando a várias nações através do YouTube, através das plataformas digitais e também através do nosso podcast. Tem sido assim tremendo o que Deus tem feito. Amém? Por isso que é tão importante quando você compartilha, quando você divulga nas suas redes sociais, você está nos ajudando e você está obedecendo a palavra de Deus, que diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando você divulga isso, você está indo. Amém? Glórias a Deus. Assim como você também, quando se sente tocado e diz, não, eu quero ajudar essa obra, eu quero ajudar esse canal. Amém? E deixa um super chat pra gente, ou então, deixa uma oferta, através do Pix, é muito melhor, é muito mais prático, mais seguro para você. Amém? Então aí eu tô deixando o número do nosso Pix aí para que você possa fazer sua contribuição. Amém? Deixar sua oferta. Sei lá, você que fazia parte de uma igreja, no momento não está congregando, sentiu de dar o dízimo aqui, esteja à vontade, esteja na direção do Espírito Santo. Amém? Tudo que nós fazemos aqui, amados, é na direção do Espírito Santo, é conduzido por Ele. Amém? E nós ficamos felizes porque a cada dia nós queremos diminuir para que o Senhor cresça. Amém? E para que a vontade dele prevaleça. Tá certo? Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus e nos veremos no próximo vídeo. Amém? Nos veremos no próximo episódio do podcast. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus.